noite para você que está aí. Tirar um pouquinho a máscara, esperar o pessoal chegar para a gente começar a nossa live dessa noite. Dizendo aqui para vocês que nós estamos num distanciamento, a gente vai tirar a máscara porque nós estamos num distanciamento seguro, então para que a gente possa falar e você nos ouvir. Nessa noite de segunda-feira, Dia Internacional da Mulher. E para essa noite especial, hoje nós tivemos uma maratona de lives, foram 3 lives. Começamos às 6 horas da manhã com a nossa live oracional, nossa live de mulheres de fé. Depois nós tivemos ao meio-dia Mulheres Reconstruídas e agora, para essa live especial da noite, Mulheres de Fibra, né? Como você é uma mulher de fibra, então você está chegando aí, quero que você coloque o seu boa noite, quem puder curtir, coloca um curtir, que daí o Face entrega para mais pessoas, o som tá bom, o enquadramento tá bom, gente, dá uma olhadinha aí, coloca um joinha aí se tiver bom, porque a gente está um pouco distante, por conta do distanciamento social, a gente tirou as nossas máscaras agora, estávamos de máscara, então a gente, desse distanciamento, então às vezes o som fica um pouquinho comprometido. Então coloca um ok, se o som tá bom, né? Obrigada por vocês estarem aqui e nós vamos falar de mulheres de fibra. E eu creio que você é uma mulher de fibra, então eu trouxe também uma mulher de fibra, assim como eu, como você, para estar conosco essa noite, né? Para quem não me conhece, meu nome é Beth Cruz. Eu trabalho com desenvolvimento humano, desenvolvimento comportamental, inteligência emocional, sou coach, sou palestrante, enfim, né? O que diz respeito à pessoa humana é aquilo que me cativa e é com isso que eu trabalho. Então, boa noite para você que está chegando. Como eu disse no começo, nós só tiramos as máscaras agora, a gente está numa distância segura. E eu quero apresentar para vocês a nossa convidada dessa noite, a Daniela Lopes, e eu vou pedir para ela se apresentar, porque ela tem muito para acrescentar nessa noite. Dani, boa noite, seja bem-vinda à nossa live, seja bem-vinda em cada casa, em cada lar, e falar para cada mulher. Eu quero que você se apresente, fale um pouquinho de você, para que as pessoas possam te conhecer. Olá, pessoal, boa noite, meu nome é Daniela. Eu tenho 37 anos, sou mãe de 2 filhos, Enzo e Heitor. Sou nascida, criada aqui em Maracaí, vivi aqui até meus 13 anos. Depois eu fui para São Paulo, minha mãe e meu irmão se mudaram para lá. E lá fui eu junto e por lá fiquei por 19 anos. Desde julho de 2013 que eu retornei aqui para a terrinha e estou muito feliz aqui. Fiz faculdade de jornalismo também, caso alguém queira saber. E trabalhei como servidora pública no Hospital Municipal de Osasco, na prefeitura, durante 7 anos. Aí acabei exonerando também depois que terminei a faculdade. Mas acho que, em síntese, assim, acho que é isso. Que legal, né? E o que faz, né, que a gente vai falar um pouquinho, quero que a Dani também fale um pouquinho durante a nossa live, o que faz uma pessoa que mora na capital, numa cidade grande, com uma profissão já tudo em curso, né, de repente resolver voltar para sua terra natal, se constituir aqui no interior. Então o que faz isso, né? O que leva a isso. Então durante a nossa conversa, quero que você fale um pouquinho desse sentimento, do que fez você também tomar essa decisão de estar aqui, se você é feliz com essa decisão, né? Porque, gente, eu falo o seguinte, né? Eu penso o seguinte, que quando a gente diz que nós somos mulheres de fibras, mulheres lutadoras, mulher de fibra é aquela que faz o que tem no coração, e não aquilo que o mundo diz, que a mídia diz, que a moda diz, como nós temos que ser, né? Então você é uma mulher de fibra a partir do momento que você faz aquilo que você gosta, aquilo que você sente, aquilo que você te realiza como mulher. Então isso é ser uma mulher de fibra. Então nós vamos começar essa noite. Quero falar um oi aí para a Neia, para a Flávia, para a Nívia. E para você que está aí conosco, coloca uma boa noite para a gente poder falar um oi para você. E durante a nossa conversa você pode ir interagindo. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, quiser também participar desse bate-papo, você vai colocando aí
o seu oi, você vai interagindo conosco, que isso vai ser muito bom, para que a gente possa ter uma noite bem produtiva. Eu quero começar, Dani, já perguntando para você, então eu sei que você é uma pessoa bem antenada, você é uma pessoa que está aí, é verdade, a gente se conhece não faz muito tempo, mas a gente já tem uma identificação muito grande, apesar do pouco tempo que nós temos de convívio, a gente já tem uma identificação muito boa, né? Sim. Então, Dani, se falando em mulher, né, eu vejo assim que é interessante nós termos esse lado de Dia da Mulher, você receber flores, receber bombons, receber um presente, um reconhecimento por ser mulher. Eu acho que esse lado não dá para tirar. Mas muito mais do que esse lado é você olhar para a sua pessoa, quem é essa mulher, né? Quem é essa mulher de fibra, quem é essa mulher lutadora, o que nós queremos conquistar. E não conquistar para o mundo, mas conquistar para a nossa vida, as minhas conquistas pessoais. Então eu acho que isso é muito interessante, né? Nós olharmos para nós e vermos isso, e nos identificar com aquilo que a gente está buscando, né? Então eu quero perguntar para você o seguinte, Dani, deixa eu só desligar aqui, só um minutinho, gente, prontinho. Só quero perguntar para você, Dani, as mulheres hoje, elas lutam muito pela liberdade, né? Você fala de empoderamento feminino, mulher quer ser livre, mulher isso, mulher aquilo, se luta muito. Mas ao mesmo tempo, enquanto as mulheres lutam por essa liberdade, se essa liberdade não for uma liberdade verdadeira, não for uma liberdade plena, não for uma liberdade consciente, o que acaba ocasionando essa busca de liberdade? Uma ansiedade muito grande. Nós vemos hoje mulheres que estão ansiosas porque querem dar conta de tudo, ao mesmo tempo que querem ser livres, acabam se aprisionando diante desse contexto, dessa loucura toda, né? E muitas vezes as mulheres não querem ser oprimidas, né? Porque elas não querem que o homem não mande, o que elas querem essa liberdade toda. E acabam elas mesmas sendo oprimidas pelas escolhas dela, pelas escolhas que elas fazem. Que muitas vezes não são escolhas próprias da vontade dela, mas escolha daquilo que esse movimento faz com que elas fiquem aceleradas, que querem dar conta de tudo, que acham que precisa, né, dar conta do mundo e não conseguem isso. O que você me fala disso tudo para essas mulheres que estão nos escutando nessa noite? Boa noite de novo para todo mundo. Não sei se comentaram aí, se o áudio tá bom, se a conexão tá boa, tá dando algum delay. Se tiver algum problema, vocês coloquem aí nos comentários para ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Eu entendi o que você quis dizer, Beth. Eu acho que é muito importante hoje, por ser dia 8 de março, a gente falar sobre o empoderamento feminino no sentido da gente ser uma mulher real, né? Da gente ir atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, mas dentro daquilo que a gente almeja pra gente. Por exemplo, a gente estava conversando até um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo. Às vezes essa militância feminista, nada contra o feminismo, gente, pelo amor de Deus, não tenho nada contra, na verdade eu acho que é importante. Durante muito tempo houve muitas lutas, as mulheres alcançaram muitas conquistas através do feminismo, como poder votar, enfim, dentre várias outras. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa militância, que esse movimento que você fala, às vezes é a militância. Por quê? Essa militância, na verdade, ela é muito ditatorial. Ela quer ditar o que é ser mulher, o que você deve fazer para ser mulher. Só que não tem uma receita pronta. Porque você precisa ter uma profissão, você precisa ter tantos filhos, você precisa ser casada, você precisa se destacar nisso, se destacar naquilo. Então eu penso assim, aquilo que é o meu sonho, o meu objetivo, que me faz feliz, pode não ser o seu sonho, o seu objetivo, né? Hoje as mulheres são CEOs aí em grandes empresas, professoras, enfim, qualquer profissão, médicas, psicólogas, coachings, mas a mulher ela tem que buscar aquilo que faz ela feliz. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá, gente? Eu, quando morava em São Paulo, eu terminei a faculdade, eu tinha muita preocupação com a minha carreira. Eu estou terminando a faculdade, vou fazer um estágio, o que eu vou fazer da minha vida profissional? Eu focava muito nisso e era o momento que eu estava focada nisso. Hoje em dia eu não tenho a mesma missão profissional que eu tinha 10, 12 anos atrás, né? Vai mudando. Então, assim,
Se você que é mulher, o seu sonho, né? O seu objetivo de vida, sendo você jovem ou sendo já de meia idade, enfim, seja de qualquer idade, o seu objetivo de vida é se casar, é constituir uma família, é cuidar dos seus filhos, é cuidar do seu relacionamento, cuidar do seu marido. Eu não vejo problema nenhum nisso, né? Porque os sonhos são diferentes, são reais. E a gente, não é porque, mas falaram que para eu ser bem sucedido, ser sucesso, eu tenho que fazer curso disso, tenho que fazer aquilo, Não é. Eu acho que a gente tem que descobrir o que faz a gente feliz e trilhar esse caminho, independente de qual foi a receita da outra pessoa. Isso que você está dizendo é interessante, gente, porque muitas vezes a mulher ela tem uma profissão e ela está no mercado de trabalho, uma profissão que até tem um certo sucesso, ela já galgou lugares, ela já está bem. E de repente, quando ela toma a decisão de deixar essa profissão para cuidar dos filhos que nasceram, dos filhos que chegaram, elas fizeram essa opção de estar em casa, né, elas são muito criticadas, sim. né? Elas são muito condenadas, que onde já se viu deixar a profissão, deixar aquilo que ela gosta para cuidar dos filhos e tal. Então não se entende o momento que a mulher vive e a opção dela, né? Sim. Porque ela tem que seguir uma regra, ela tem que seguir um padrão, porque todo mundo precisa ser bem sucedido profissionalmente, né? Então não se respeita muitas vezes a opção de cada uma, né? E cada uma sabe do seu momento, cada um sabe daquilo que é necessário para a vida. Então muitas vezes, quando uma mulher precisa tomar uma decisão certa dessa, ela sofre dobrado, porque ela precisa tomar uma decisão embasada naquilo que ela vive, mas muito mais pela pressão da sociedade. Sim. A sociedade cobra, a sociedade pressiona, e aí ela fica nessa dúvida, o que eu vou fazer agora, né? Então, como se ela tivesse que dar satisfação para as outras pessoas, das suas escolhas, né? Quer dizer, onde está a liberdade de escolha aí, né? E quando eu digo, né, a gente quer ser livre, a mulher quer ser livre, mas ela acaba sendo oprimida por uma sociedade que quer escolher por ela, que quer dizer o que ela deve ser para ser uma mulher bem-sucedida, né? É como se hoje em dia as pessoas estivessem invertendo o que veio do começo dos tempos. Como assim? Eu vou resumir bem rapidinho, acho que todo mundo vai entender. Como se há um século atrás, em 1910, as mulheres obrigatoriamente tinham que ser esposas, mães e dona de casa e não podia sonhar com a profissão. Hoje em dia parece que existe um movimento que prega o contrário, que a mulher ela tem que ser profissional, ela tem que ser bem-sucedida e ela não pode jamais querer ser mãe, ser esposa e ter o seu núcleo familiar como prioridade, entende? É como se tivesse invertido. Então as pessoas falam, não, mas você vai casar, vai ser mãe, mas é a sua faculdade, mas... E aquele uma cobrança, né? Uma cobrança. Principalmente quando você, uma mulher que é bem sucedida, que estudou, que tem uma profissão, de repente fala, não, eu quero cuidar do meu marido, da minha casa, dos meus filhos. Sim. Ela é muito massacrada por essa sociedade, né? Tudo pro alto. Isso. Então é o que eu digo assim, é esse feminismo, né? Essa militância que faz tão mal, né? Isso, a militância que é ruim. O feminismo em si tem as suas vantagens, eu acho que é muito importante, suas conquistas, mas essa militância que quer pregar como que você deve viver a sua vida para você ser uma mulher plena, uma mulher de fibra, você tem que seguir essa cartilha. Aí é muito errado, aí não é legal. Uma outra coisa também que eu observo muito, que é uma palavra que está muito atual hoje, vocês vão poder até falar, comentar aí com a gente, né? Tem várias pessoas aqui, colocam o seu oi, curte aí pra gente ver que você tá aí. É uma coisa que eu quero ver a opinião da Dani, que eu acho assim que é uma palavra muito em alta, só que ela tem uma conotação muito errada. Quando a gente fala do empoderamento feminino. Sabe? Então, hoje se exige que as mulheres deem conta de tudo. Hoje se exige que as mulheres sejam, ao mesmo tempo, dona de casa, mãe, esposa, uma excelente profissional, que ela corresponda com tudo que a família precisa, que o esposo precisa, que a esposa precisa, enfim, e que a sua profissão necessita. Então é uma carga muito pesada que se coloca em cima do ombro das mulheres. E por conta disso, quando a gente vê a porcentagem de mulheres que sofrem por problemas emocionais, problemas de saúde mental,
de cansaço, de desgaste, porque existe uma cobrança muito pesada em cima das mulheres, porque não se entendeu o que realmente é o empoderamento feminino. O que você faz de observação para nós disso? Dessa cobrança, Primeiro, eu acho que essa questão do empoderamento, assim como a questão do feminismo, se não for muito bem explicado e trabalhado, só vai mais fazer mal que bem, né? Na verdade. Por quê? Se cria uma expectativa muito grande, mas Mulher Maravilha, né? Então, a mulher ela não vai conseguir atingir essa expectativa enorme que se coloca em cima dela, a mídia, às vezes o vizinho, a própria família, enfim. Vai causar uma frustração enorme, porque você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bonita, você tem que ter uma profissão, você tem que ganhar bem, você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa esposa, você tem que ser uma boa amiga, você tem que ser uma boa filha. Então, é uma carga muito pesada, isso, né? como se ela é poderosa porque ela dá conta de tudo, né? A gente coloca como espelho uma mulher que né? Porque é uma maneira ilusória, porque não tem quem dê conta. Mas aquela fulana é exemplo que ela consegue. E aí a gente que não consegue fica frustrado. Exatamente. Então aí você aí começam, né? A autoestima nossa vai lá embaixo, porque a outra, ela é bonita, a outra se arruma, a outra, ela segue um padrão de beleza, ela segue um padrão que a sociedade impõe. Sim. E como eu não consigo, a minha autoestima vai lá embaixo, aí começa a mexer naquilo que eu tenho dentro de mim, que eu começo a achar que eu não posso mesmo, aí vem as frustrações, vem todos os problemas emocionais, né? Muitas vezes vem uma ansiedade, porque você quer fazer, e você realmente, você não coloca limite na sua vida, porque você quer ser como a outra. Sim. O que a mídia impõe para nós hoje, uma mulher perfeita, sim, é realmente uma mulher maravilha. Então, sim, muitas vezes, né? Não existe essa mulher maravilha, né? Não existe. E aí eu vejo assim, que é interessante quando nós olhamos nessa ótica, Dani, de que muitas vezes no Dia da Mulher existem muitas figuras relacionadas à Mulher Maravilha. Então existe um caminho, um viés que dá para você dizer assim, nós somos realmente Mulher Maravilha, porque a gente consegue dar conta de muitas coisas, a gente... Como eu disse na live da manhã, né? Os homens até vão ficar bravos, mas é verdade, gente. Mulher dá muito mais conta de coisas que os homens. É multitarefa. É multitarefa. A gente consegue fazer muito mais coisas, querendo os homens ou não. A gente consegue olhar, ter um olhar mais amplo, enquanto o homem só olha ali. Então a gente consegue tá aqui pensando ali, já resolvendo ali, então isso já é nosso. Então não adianta os homens acharem que não é verdade, porque é verdade. Agora, se você olha no aspecto que querem nos colocar como Mulher Maravilha, que a gente dá conta de tudo, isso não existe. Nós somos seres humanos e eu quero ser olhada como uma mulher real. Que eu tenho as minhas qualidades, mas eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, que eu vou estar dando, mas eu também preciso receber, né, Dani? Eu acho que isso é uma mulher de fibra, né? Sim. Diz pra nós o que você entende aí de quando a gente diz mulheres de fibra. O que é uma mulher de fibra? Uma mulher que você pode olhar para ela e dizer, essa é uma lutadora, ela venceu. Porque mesmo que muitas vezes a pessoa está num momento de fragilidade, mas você sabe que ela é uma lutadora e que ela venceu, porque está vencendo aquela situação. Fala para nós... o que é para você uma mulher de fibra? Então, eu assisti todas as suas lives hoje. E você disse numa live anterior uma frase que eu gostei muito, que você diz assim: todas as mulheres são fortes. Algumas só não descobriram a sua força ainda. Então eu acho que todas as mulheres são de fibra. Algumas ainda só não descobriram, né, o âmago dessa fibra, porque eu acho que a vida da gente, não só das mulheres, como dos homens também, mas como a gente está falando das mulheres, a vida nos apresenta momentos difíceis, né? Situações complicadas, e a gente conseguir superar, passar, né, por todas essas situações sem perder a fé,
sem perder a esperança em dias melhores, é o que faz a gente ser uma mulher de fibra, assim. Eu poderia citar, por exemplo, assim, vou dar alguns exemplos. Eu poderia citar minha mãe, porque eu acho que a minha mãe, assim como todos vocês, né? Vocês, com certeza, se olham no espelho, se reconhecem, e se não se reconhecem, devem se reconhecer como mulheres de fibras, mas também devem conhecer outras mulheres, amigas, irmãs, primas, parentes, enfim, que são assim. A minha mãe, eu acho que ela é uma lutadora, uma mulher de fibra, porque há 30 anos atrás ela foi para São Paulo, com a mão na frente e outra atrás, vindo de uma cidade pequena, com uma cidade grande, não conhecia ninguém. Com 2 filhos lá, ela fez a vida dela, ela construiu a vida dela lá. E é um desafio muito grande, sim, né? Você chegar a um lugar onde você não conhece ninguém. Você, esses dias eu estava vendo também uma postagem sua, acho que foi semana passada, que você estava falando que você se casou com 16 anos, muito jovem. E aos 51 anos, você mudou a profissão, né? Então você saiu daquilo que já vinha, que estava na sua zona de conforto há muitos anos, e foi mudar de profissão, foi seguir outros ares depois dos 50. Isso também né? Então eu acho que a gente encarar os desafios de frente, porque virão muitos, não colocar a cabeça dentro do buraco, né? Eu tô com um monte de problema, meus ou de terceiros, porque a gente também pega problema de terceiros para nós, né? Bota no nosso colo. E aí chega uma hora que fica tão ruim a situação que você quer colocar a cabeça no buraco e falar. Enfrenta, né? Não, eu acho que a gente tem que enfrentar. Eu acho que isso que faz, assim, a mulher ser uma mulher de fibra. Dando exemplos também, se você saiu de um relacionamento, você que está aí assistindo, se você saiu de um relacionamento abusivo, um relacionamento violento, você é uma mulher de fibra. Porque é preciso coragem para se libertar de uma situação dessa, né? E muitas não têm, né? Hoje Isso. Não descobriram essa força, né? Que está dentro delas, podem buscar essa liberdade de verdade, né? Se você mudou toda a sua vida, a dinâmica da sua vida, para encontrar um curso que você sempre quis fazer e decidiu ir fazer agora. Eu, por exemplo, quero fazer uma segunda faculdade um dia, se Deus quiser. Mas você é uma mulher de fibra, porque você está encarando, primeiro sendo honesta com as suas vontades, com seus desejos, né? E depois encarando. Então eu acho que as mulheres de fibra são essas, assim, que não fogem da raia, digamos. Então, como a Dani disse, né? Todas nós temos uma fibra dentro da gente, uma força muito grande, que muitas vezes a gente nem sabe dessa força que tem. Então, como eu sempre digo, né, muitas vezes a gente não sabe das nossas qualidades, a gente não se conhece, a gente não se permite conhecer e ver quão grande é a força que a gente traz dentro da gente, porque se a gente soubesse, a gente poderia fazer muito, muito mais coisas. Então, eu quero perguntar para a Dani hoje, essa mulher de fibra que eu convidei para estar aqui, o que faz de você ser uma mulher de fibra? Nos fala um pouquinho de você, o que fez você estar aqui hoje, voltar para o lugar que você nasceu, deixar a sua profissão para estar aqui hoje, que é preciso muita coragem para fazer isso, né? Muita coragem mesmo, né? É uma opção corajosa estar aqui no interior, numa cidade pequena e sendo você, sem deixar nada de lado. E aqui, onde você escolheu para estar, deixando florescer tudo que você tem dentro de você. Eu acho que isso é importante. Onde nós estamos, onde Deus nos colocou para florir, que a gente possa dar muitas e muitas flores, né? Colocar tudo aquilo que a gente tem em favor do outro, em benefício do outro, né? Porque isso que é gratificante. Então, quem é essa Daniela Lopes, essa mulher de fibra? Então, eu acho que como eu tinha falado um pouquinho antes, todas nós atravessamos situações difíceis, porque a vida não é um mar de rosas e também nem sempre é previsível. Às vezes a gente faz aquele plano a longo prazo, chega uma hora do caminho, que aquele plano não funciona mais, a gente tem que saber se reinventar, né? E então, assim, eu acho que tirando um último exemplo, esse até que você comentou, da minha volta para cá, para Maracaí, por exemplo, eu me casei, fui casada por quase 10 anos, e quando a gente casa, obviamente, a gente casa achando que é para sempre, né? É para sempre, então o plano era esse, tive meus filhos, e o plano era esse. Em dado momento, não deu mais certo, né? Assim, o meu casamento não funcionou, e eu me vi sozinha, com 2 crianças pequenas, e
e o mundo, né, para encarar, porque eu era mãe, enfim, tinha meus filhos. E o meu pai ainda mora aqui, para quem me conhece sabe disso, mas para quem não me conhece, mesmo quando eu me mudei para São Paulo com a minha mãe e meu irmão, meu pai continuou morando aqui. Então, na verdade, eu nunca deixei de estar aqui em Maracaí, isso. Eu sempre vinha feriado, férias para cá por conta do meu pai. E me deu aquela iluminação. Meu pai está com 85 anos hoje em dia. Na época, há 9 anos atrás, também já estava com 76. Eu estou sozinha. Eu tenho os meus filhos. Eu vou ser responsável por eles. O que eu estou fazendo em São Paulo? O que eu estou fazendo nessa cidade grande, aonde eu vou criar os meus filhos trancados dentro de casa, dentro do apartamento, sendo que lá no interior tem tanto espaço, tem tanta vida, né? O meu pai tá lá, precisa de mim, já tá idoso. Então eu encarei, falei, vou. E inicialmente, muita gente daqui também, ou pessoas de lá, falam, mas você vai acostumar? Você tem certeza? O que você veio fazer? Você morou 20 anos em São Paulo. Balançou essa decisão? Foi difícil? Então, eu vou dizer pra você que, na verdade, nessa situação toda, a mudança de cenário não foi a parte mais difícil. Eu acho que a parte mais difícil foi a mudança interior, a mudança emocional. De você deixar de ser um conjunto familiar de 4 pessoas para voltar a ser solo com responsabilidade ainda de 2 vidas nas suas mãos. Isso, então essa mudança foi um pouco drástica. Mas é aquilo que eu falei, eu não vou. Então, me casei e não deu certo. Muita gente pode dizer que é um fracasso. Eu não acredito que o meu casamento foi um fracasso, porque durou 10 anos, fomos muito felizes, tive meus filhos. E funcionou durante 10 anos. Depois de 10 anos passou a não funcionar. Mas, assim, o que eu tive em mente, que é uma coisa que você tinha dito antes, eu não vou deixar que o fracasso, que seja da minha relação, do meu casamento que não deu certo, defina quem eu sou, defina a minha vida, defina as minhas escolhas futuras. Então, você se vê numa situação em que a vida te levou, né? Às vezes o vento te levou àquele momento, e você encara de frente, fala, não, eu consigo. É desafiador, dá medo, dá muito medo. Mas a gente tem que encarar, sair da zona de conforto, não colocar a cabeça debaixo no buraquinho, igual eu falei antes. E seguir em frente, né? E foi a melhor decisão que eu tomei. Não se arrependeu? De jeito nenhum, não tenho a menor vontade de morar em São Paulo de novo. Meu filho daqui a uns anos vai fazer faculdade, já falei, se eu for fazer faculdade em São Paulo, você vai morar com a sua avó, que eu daqui não saio. É isso mesmo, né, gente? Como você disse, né, Dani, nós tomarmos a decisão, eu acho que é a parte mais difícil na nossa vida. Sim. Porque sempre nós vamos ter que tomar decisões importantes, né? E muitas vezes a gente passa anos e anos em cima do muro, porque não tem coragem de tomar uma decisão. Não tem coragem de olhar para nós, para aquilo que nós queremos de verdade, aquilo que nós pensamos de verdade, e a gente acaba tomando decisões pelo que os outros pensam, pelo que os outros acham, pelo que a atualidade nos empurra, né? Então a gente não é aquela mulher autêntica de verdade que diz, não, eu quero isso para minha vida e eu vou lutar por isso e vai dar certo. Como você disse, se o casamento não deu certo, não é por isso que as outras coisas não vão dar certo, vão sim. Então é levantar a cabeça, dizer, eu quero isso, eu vou lutar por isso. Né? Acho que mulher de fibra é isso, é a mulher que luta por aquilo que ela quer, por aquilo que ela tem no coração, por aquilo que é bom. E ela luta por ela e ela luta pelos seus. Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque toda a sua luta e todas as suas escolhas, os seus filhos estavam juntos. Você não escolheu por você sozinho, porque você tinha responsabilidade, tem a responsabilidade deles nas suas mãos. Sim. Então, todas as vezes em que nós temos uma fibra grande para continuar, essa fibra e essa força, ela atinge as pessoas que estão do nosso lado também. É verdade. Né? E por isso que muitas vezes quando a gente fraqueja, quando a gente cai, quando a gente senta, quando a gente não tem coragem de ir adiante, a gente também desanima as pessoas que estão do nosso lado. Sim. Porque quantas pessoas, elas esperam uma atitude nossa, elas esperam uma reação nossa, elas esperam uma escolha nossa, né? E que muitas vezes a gente não sabe dessa força que tem dentro, não sabe desta coragem que tem dentro de nós. Então, poder tomar as nossas decisões, poder olhar aquilo que nós queremos e poder
dizer assim, não é isso que eu quero e eu vou lutar por isso. Eu acho que isso é uma das reflexões mais importantes que a gente tem hoje no dia da mulher, né? Sim. E Dani, ontem eu ainda estava vendo uma reportagem que dizia assim, que nessa pandemia, não sei se foi na Veja ou na CNN, algum canal assim, bem de visibilidade, que dizia assim que nessa pandemia, agora nesse tempo difícil que nós vivemos, as mulheres estão se sentindo oprimidas, sobrecarregadas. Que 41% das mulheres brasileiras hoje se dizem sobrecarregadas por tudo que essa pandemia trouxe, né? Sim. E eu acho que isso realmente é uma realidade, porque muitas vezes eu acompanho alguns professores e eu tenho feito muitas lives com eles e eles falam da dificuldade que é trabalhar dentro de casa. A gente sabe também que quando os homens estão trabalhando no home office, isso tira toda a liberdade da casa, tira tudo isso. Então, que as mulheres hoje estão se sentindo muito cansadas. Então, o que a gente poderia falar para essas mulheres que estão sentindo? Acho que agora nesse momento a gente pode falar só da questão da exaustão, da sobrecarga, e depois a gente pode falar também do emocional, porque eu acho que isso é muito importante, o quanto nosso emocional está abalado por conta dessa pandemia. Tá. Né? Tá. Deixa eu só complementar uma coisa que você encerrou falando anteriormente, que eu achei muito interessante, quando você disse que às vezes a gente desanima quem está do nosso lado, mas o oposto também é válido, porque às vezes você inspira pessoas que você não faz a menor ideia que você está inspirando, né? Então, quando você está lá batalhando, lutando, encarando de frente, não desanimando, o seu testemunho de vida inspira outras, né? Inspira outras, é o que a gente está tentando fazer aqui hoje também, né? Às vezes, ouvindo essas histórias, ouvindo esse nosso diálogo, essa nossa conversa, pode inspirar outras mulheres, né? É muito comum, às vezes, a gente ler um livro e às vezes eu fico pensando assim, se eu pudesse encontrar o autor desse livro, eu queria dizer para ele que o livro dele mudou a minha vida, que o livro dele me inspirou muito. Você vê um filme, né? Nossa, aquele filme me inspirou. Ou uma pessoa real mesmo, da sua família. Então eu acho que essa questão, assim, a gente pode inspirar outras pessoas, por isso que a gente tem que tomar cuidado para inspirar de uma maneira positiva, né? Não de uma maneira negativa. Agora, voltando ao que você estava falando, eu não cheguei a ver essa reportagem, mas já de algum tempo, algumas mídias já vem falando essa questão, né, da sobrecarga e principalmente das mulheres, para a gente falar inicialmente da questão da mulher estar muito sobrecarregada. Você tem filhos, né? Tem que estudar em casa, tem que ajudar, então tudo isso mudou a rotina, né? Primeiro, eu acho que nessa quarentena a família toda está mais reunida, né? Tá todo mundo junto durante mais tempo, o que é muito bom, mas tem os seus desafios. Então vamos focar nas mulheres, mães de família ou não. Mas, por exemplo, as que são mães, tem a tarefa de casa, na verdade, as aulas remotas, que a criança acompanha, mas quem supervisiona, quem dá todo o auxílio são as mães. Pode ser que tenha algum pai que esteja assistindo, que auxilie os filhos, mas eu acredito que são poucos, porque a grande maioria fica em casa, da mãe. Aí tem a mulher que às vezes tem os pais idosos, tem os sogros idosos, ou às vezes não tem mais o pai e a mãe, ou que não seja idoso, mas tem alguém da família, tem um vizinho, tem um conhecido que é idoso, que ela também nessa pandemia se viu ali obrigada a dar um respaldo. Por exemplo, fazer compra de supermercado, ir no banco, pagar a conta, pagar o boleto. Você não quer que seja um idoso da sua família, um idoso que você goste muito, fique batendo perna pra rua nessa época de pandemia. Então a mulher tá lá, continuando, tendo que limpar a casa, fazer almoço, tem que às vezes trabalhar fora. Tem as tarefas dos filhos para ajudar a fazer. Tem o dever para ajudar a fazer. E às vezes trabalha fora. Então, se a gente sempre foi assim, as mulheres sempre foram, pelo menos as que trabalham fora, né? Sempre teve a dupla jornada. Isso, agora, que é o trabalho de casa, o trabalho lá fora, aí eu chego para em casa e a segunda jornada do trabalho. Agora é tripla. Agora é tripla, porque agora é muito... o que foi agregado, tudo isso, sim.
né? Essa carga maior, né? Então, assim, é muita coisa para dar conta, né? Nessa pandemia, esses desafios, assim, aumentou a sobrecarga. E para você ver que eu assisti as suas 2 outras lives. Você disse uma coisa muito interessante, acho que foi na live do meio-dia, que você falou para mim assim, às vezes você cuida muito de todo mundo e esquece de cuidar de você. Então eu acho que até mesmo nessa questão da sobrecarga, as mulheres elas tinham que dividir a tarefa, né? Pedir ajuda, olha, hoje eu não vou conseguir ir no banco pagar a conta do meu pai. Você pode ir para mim? Alguém pode assumir essa função que eu não vou dar conta? Ai, a minha mãe ou então o filho tem uma consulta médica, tem uma consulta dentária no dentista. Será que você pode levar para mim? Assim, né? Pedir ajuda mesmo, porque às vezes a gente quer dar conta de tudo e fica doente, né? E aí é que cai, né, desses problemas que a gente fala que são os problemas emocionais, que é a ansiedade. Muitas estão com síndrome do pânico, muitas estão entrando numa crise depressiva. Por quê? Porque primeiro vem essa carga, essa exaustão física, né? E depois a autocobrança, né? Aquela cobrança que eu preciso dar conta de tudo, eu preciso corresponder a todos os papéis que foram colocados e todas as exigências que foram colocadas em cima de mim. Então a mulher não está dando conta e isso tem gerado, até em algumas lives que eu já fiz há algum tempo, a gente estava dizendo assim que subiu, aumentou em 21% a venda de antidepressivo depois dessa pandemia, porque a gente não está dando conta, é muita exigência. Então, essa ajuda, né, que nós precisamos nos ajudar, as pessoas que estão na nossa casa, e principalmente, gente, é o que eu falo, ser mulher de fibra, ser mulher lutadora, não quer dizer que você vai dar conta de tudo. Abraçar o mundo, né? Não pode, não tem problema nenhum a gente não dar conta de tudo. Não tem problema você falar das suas fraquezas, não tem problema nenhum você dizer, olha, estou no meu limite, eu não estou aguentando mais, não dá mais. Para mim, só isso aqui já é suficiente, gente. Você não vai deixar de ser uma mulher forte quando você reconhece as suas fraquezas. Não, muito pelo contrário, você vai ser muito mais forte ainda, porque você vai estar colocando a sua essência, aquilo que você é de verdade. Porque muitas vezes a gente quer dar conta de tudo e de repente a gente não consegue mais dar conta nem da gente. E aí entra todas essas questões e todos esses problemas. Né, Dani, eu acho que hoje cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional está ligado, porque muitas vezes cobra muito físico, né? Você tem que estar bem, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que estar na academia, você tem que estar com o corpo perfeito, você tem os exames em dia, os exames em dias, que ótimo, e tem mesmo que tá. Só que a sua saúde mental e a sua saúde emocional, onde é que fica? Né? Então a gente precisa se olhar como uma mulher, mas a gente precisa se olhar como um todo. Dá uma olhadinha aí que a gente vai ver quem está ali nos acompanhando. Gente, vocês têm alguma pergunta? Querem fazer uma observação? Quer complementar aquilo? Ou vocês discordam de algum ponto que a gente colocou aqui agora? Podem estar nos falando, coloca pelo menos um oi aí, estou acompanhando, nós já estamos chegando na nossa reta final da nossa live. Já está indo para os 40 minutos que a gente sempre faz a nossa live. E eu já quero, antes de prosseguir aqui com a Dani, dizer assim para você que foi muito gratificante, foi um desafio fazer essas 3 lives nesse dia. E eu gosto muito de fazer live. Por quê? Porque eu sei que do outro lado você está aí, né? E a gente está fazendo essa interação. Como está aqui com a Dani também é muito bom, uma experiência muito boa de ter alguém para dividir esse espaço conosco, né? Porque por mais que a gente faça gravação, faça vídeos, as lives nos dão uma interação muito melhor, né? Então eu quero, assim, parabenizar você que está aí, parabenizar pelo seu dia, dizer que se você recebeu algum presente, que bom, mas se você não recebeu, que bom também, né? Se presenteia, olha para você. Eu acho que o maior presente que a gente pode se dar é quando a gente deixa aquilo que a gente é de verdade à mostra para as outras pessoas. Isso é verdadeiramente ser mulher. Dani, fala aí para as mulheres, a gente tem homens que estão nos acompanhando também. Eu tive dando uma olhadinha agora um pouquinho antes do celular apagar, a gente tem, sim, né? A Lucimara está dando os parabéns pela iniciativa. Muita gente desejando Feliz Dia das Mulheres, dizendo que é uma ótima ideia esse formato que você fez.
E então, eu assim, acho que na verdade eu fiquei muito feliz quando a Beth me convidou pra gente vir ter esse bate-papo hoje, porque ainda mais o simbolismo, né, da data de hoje, que é o Dia da Mulher, foi muito importante. E não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar as outras duas lives que a Beth fez hoje na parte da manhã, que foi Mulheres de Oração, e depois no meio-dia Mulheres Reconstruídas. É aquela coisa da sororidade, né? Mulheres ajudando outras mulheres. Porque às vezes aquela angústia ou então aquela dificuldade que você tem, uma outra pessoa pode estar passando pela mesma coisa, você pode aprender no sentido de guardar para você, né, algo positivo que aquela outra pessoa que está passando. Isso que você está dizendo é interessante, só um pouquinho parênteses aí, porque assim eu vivo muito isso, né? Como eu disse na live de meio-dia, eu sempre tive assim muita dificuldade de falar de mim, né? E só depois que eu comecei a buscar um autoconhecimento, que eu comecei a me desprender, que eu comecei a falar de mim. E hoje eu vejo assim, quanta identificação quando a gente fala da gente, essa sororidade, quanta identificação as pessoas têm, né? Quando eu sempre falo assim, gente, a primeira vez que eu estava, acho que foi a primeira vez que eu estava na igreja, e nós estávamos, não sei se foi num retiro, alguma coisa assim, que eu dei assim, meu testemunho, eu falei de mim, que eu tive uma crise de ansiedade crônica que durou assim 2 meses, eu tive que me afastar de muitas coisas da igreja, 80% das minhas tarefas da igreja eu tive que lutar por conta disso, e fui falando, Dani, você não imagina o tanto, quantas mulheres vieram falar comigo depois para dizer que também se identificavam com isso, porque muitas vezes as mulheres sofrem sozinhas, porque elas acham caladas. Elas acham que só elas estão passando por aquilo, que a vida de todo mundo está uma maravilha e a vida delas está aquela bagunça, né? Então, quando a gente fala da gente, quando a gente sabe que eu passei por isso, mas eu consegui vencer, eu consegui, a partir daí, dar um outro norte para a minha vida, a partir daí, ter um outro olhar. Então, as pessoas, as mulheres, principalmente, elas se identificam muito. Na semana passada, na live da semana passada também, que eu recebi alguns feedbacks de quando eu dizia assim, gente, chega uma hora que eu falo, eu não dou conta disso, não tem problema nenhum. Eu dizia assim, eu acordo cedo, sim, eu acordo cedo, mas depois do almoço, meia hora eu deito no sofá e durmo, e daí? É a minha vida, então, aí as pessoas falam assim, nossa, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Gente, você faz aquilo que está na sua condição, aquilo que você precisa, aquilo que é bom para você, não importa se para o outro não é, para mim é. Então, assumir isso, o que eu sou, o que eu preciso, o que eu gosto. Então, isso para mim é que é liberdade de verdade, sabe? Sim. Eu saber que eu posso fazer as minhas escolhas em cima das coisas boas, né? E sem me importar muito com as outras pessoas e saber que além disso tudo, eu posso servir de exemplo para outras mulheres, né, Dani? Eu acho que você pode continuar agora. Não, imagina, aqui é tudo, a gente tá fazendo uma coisa bem à vontade, bem espontâneo. A gente tem, assim, algumas pautinhas só de assuntos que a gente achou que era importante, mas a gente tá levando tudo aqui no improviso, não tem nada ensaiado, não. Mas tô vendo que a Joelma entrou aqui, a Joelma Franco, ela tava, né, dizendo que ia estar acompanhando, então boa noite, Joelma, obrigada por estar assistindo. Mas assim, eu acho que é só pincelar isso que você estava dizendo mesmo. A gente tem que tirar um espaço pra gente. Até mesmo voltando à última questão, que é a questão da mulher que está sobrecarregada, ainda mais nessa questão de pandemia, que está todo mundo em casa, o trabalho aumentou. Além de pedir ajuda, eu acho que é fundamental, também tirar um tempo para si. Sim. Tirar um tempo para você. E aquilo que a Beth falou, né, que ela comentou aqui que eu tava rindo, que depois do almoço ela gosta de tirar um cochilinho de meia hora. Gente, esses 30 minutos de cochilinho que você tira faz o seu trabalho render muito mais depois que você sai desses 30 minutinhos, né? Você começa uma outra etapa do seu dia, né? Sim, não, mas assim é aquilo, por exemplo, eu sou uma pessoa assim, que os meus hábitos são muito simples, eu gosto muito de ler, eu adoro ler assim, mas isso desde sempre.
Quando passa uma semana, assim, alguns dias seguidos, em que eu não consigo tirar um tempinho para ler, nem que seja um capítulo, ler alguma coisa, eu vou começando a ficar mal-humorada. Porque eu não consegui tirar aquele tempinho de fazer o que eu gosto. Então, de repente, se você gosta de, o que me faz muito feliz é todo sábado eu ir na manicure, fazer minha unha. O que me faz feliz é eu ir na academia. Então, assim, você tem que tirar um esse momento. autoconhecimento. Isso, você tem que guardar um tempinho para você fazer aquilo que você gosta. Te dá prazer, te pra dá você, né? isso. Aí uma coisa que você não vai fazer pro filho, pro marido, pra comunidade, assim, não, você vai fazer pra você, seja o que for. Eu gosto de sair com as minhas amigas, eu gosto de receber alguém em casa. Então você tem que tirar um momento pra fazer algo que você queira, porque isso te ajuda a equilibrar toda essa sobrecarga, né, que vem em cima da mulher. Mas acho que resumindo é isso. Mas, gente, estamos chegando ao final da nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês coloquem aí se foi bom, se a gente pode estar repetindo esse formato. A gente ficou um pouco preocupada por conta da pandemia, mas a gente já está numa distância segura, por isso que a gente tira a máscara. Agora, terminando, a gente coloca a máscara de novo, porque a gente sabe de toda a nossa responsabilidade diante desse quadro tão difícil que a gente está vivendo nesse momento, né? Que cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que ter a sua responsabilidade, porque a gente precisa se cuidar, porque ao mesmo tempo que a gente se cuida, a gente está cuidando do outro também. E isso é responsabilidade de cada um, é nossa responsabilidade cuidar de nós e também cuidar do outro. Antes de eu passar a palavra para a Dani, já eu quero para ela fazer os seus agradecimentos, o seu fechamento. Eu quero dizer para vocês que toda quarta às 6 da manhã nós temos a nossa live oracional aqui no Facebook. Toda quinta-feira, às 7h30 da noite, 19h30, nós temos a nossa live onde a gente fala de diversos assuntos, né? E agora tem uma novidade que a gente vai começar esta semana, que são 3 sextas-feiras, às 9h da manhã, que nós vamos ter 3 lives falando de espiritualidade nos dias atuais. Isso aí é fantástico. A primeira semana a gente começa com o padre Jonathan Zakir. Na semana que vem nós vamos ter o padre José Davi. Depois, na última semana, nós temos o padre Anderson Cunha. Então, eu convidei os 3 padres para poder nos ajudar a ver o que é uma espiritualidade vivida nos dias atuais, né? Então vai ser muito bom. Começa sexta-feira agora às 9h da manhã. Então, gente, a gente ainda tem várias lives. E depois, daqui a mais alguns dias, a gente já tem outras novidades lá no Instagram, que eu já estou preparando tudo isso. Então, vocês têm alguma dúvida, vocês querem alguma coisa, só entrar em contato comigo, manda uma mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, pelo celular, pelo WhatsApp. Estou à disposição de vocês. E agora quero passar para a Dani para fazer as nossas considerações finais. Considerações finais. A Lucimar Aranha, que tinha comentado antes que a iniciativa é muito boa, ela está dizendo aqui que ficou muito bom o formato e que vale a pena repetir sim. Que bom. Que bom, Lucimar. Um beijo para você, querida. Eu quero me despedir de vocês, agradecendo por vocês terem assistido. Vocês que estão assistindo ao vivo e você que nesse momento está assistindo depois gravado, que não pôde acompanhar nesse horário, mas vai ficar gravado no Facebook da Beth, depois eu vou compartilhar também. Então, muito obrigada, espero do fundo do coração que, de alguma maneira, se a gente tiver conseguido tocar uma mulher, só uma, podia ser muito mais, mas que seja uma. Se a gente conseguiu tocar o coração de uma mulher essa noite, se de alguma forma a gente ajudou ou a gente inspirou uma mulher que seja, eu acho que o nosso trabalho já está muito bem feito. Então, boa noite, obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada, Dani, que ela já aceitou de prontidão, de coração. A Dani é uma pessoa assim que é um prazer, cada dia a gente vai se conhecendo mais, conhecendo melhor. Muito obrigada pela participação. Eu sei que você é uma pessoa muito inteligente, muito antenada, uma pessoa muito sensata e equilibrada. E isso nos ajuda muito, né? Que eu acho que hoje é uma das coisas que mais faz com que a gente consiga viver essa vida saudável, né? Buscar equilíbrio em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Obrigada de coração, né? Eu espero que outras oportunidades, em outros assuntos a gente venha. A Dani deu uma ideia maravilhosa para mim, que eu já estava assim... Eu sempre tive essa vontade, sabe? Mas eu sempre tive um medo, um receio, né, de fazer.
Aí ela veio confirmando isso hoje. Por que você não faz isso, aquilo? Eu falei assim, mas eu sempre quis fazer, mas estava com um pouco de receio. Ela veio dar aquele empurrãozinho, né? Então é assim. Tá vendo? Sonoridade. Aí logo eu vou estar falando para vocês, vou montar melhor isso aí para a gente poder partilhar isso com vocês. Gente, muito obrigado pela participação. Obrigado por estar aqui conosco, obrigado por nos acompanhar em todas as horas, em todos os momentos. Um beijo no coração de vocês. Um feliz Dia da Mulher para você, né? E que você possa viver esse dia, estamos no finalzinho dele, mas essa semana ainda, coloque em prática alguma coisa que você ouviu hoje, uma mensagem durante o dia. Foram tantas mensagens, né, que a gente recebeu. Então, que algo que tocou no seu coração, que você medite durante a semana e comece a colocar em prática. Termino essa live, termino essa noite com as mesmas palavras que eu iniciei na live da manhã de hoje. Para você possa levar no seu coração essas duas palavras, coragem e esperança. Coragem e esperança. Coragem para enfrentar todos os desafios. E esperança porque nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, Deus tem nos valido, tem nos abençoado. E Ele continua do nosso lado nos fortalecendo. Então, você não está sozinho, você tem acima de você um Deus que olha para você e você tem do seu lado pessoas que te ajudam nessa missão tão difícil. Gente, beijão, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima. Fé.